Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui nós em mais uma edição do nosso Ave Maria Podcast. Hoje estamos com uma convidada, cara, excelente. Deu pau na nossa gravação aqui, a gente ficou trocando ideia antes, mas eu acho que essas ideias aí que a gente fica bolando antes que faz o negócio tomar cada vez mais forma. A gente tá aqui com a Amanda Monteiro, tá? Pessoal, ela é historiadora. Tá aqui a nossa Amanda. Oi, Amanda, tudo bom? Olá. A gente podia soltar umas palminhas, né? Vamos soltar umas palminhas. Rapaz da edição que tá fazendo agora, só falta palminha. Hoje que nós estamos no nosso terceiro estúdio. Esse, né? Vocês podem ver o número 13, a gente vai abrir votação pra vocês, tá? A gente tá testando locações. Testando locações. Inclusive, se um dia você quer... porque o pessoal do podcast não grava em casa? Se você quer receber o podcast na sua casa, mande carta pra caixa postal. Esse mês tá... Manda mensagem no site, tá? A gente tá aceitando proposta. Não cobramos caro pra ir, tá bom? O preço é bem em conta. E o que dá em contrapartida? Uma garrafa de água. É o que a gente precisa. É o que a gente precisa. Água e... Inclusive, mais uma da locatora. Cadê? Mas, pessoal, aqui a gente tá com a Amanda, que é historiadora. Amanda, tudo bom com você hoje? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero que hoje seja um momento que a gente possa crescer junto, aprender. Sim. E que eu possa trazer algo também bacana para vocês. Amanda, você tá muito nervosa? Um pouco. Relaxa, câmera, Amanda. Microfone, me deixa... Calma. Nessa hora vai vir um canhão de luz assim. Tudo bem. Tudo bem. E, pessoal, hoje a gente tá aqui, como disse a Amanda, historiadora, e a gente começou com uns papos, assim, legais. E vou falar pra você, se você acha que você sabe de fofoca... Não sabe. A pessoa não sabe da missa metade, porque a moça aqui tem um repertório legal. Conhece o Léo Dias? Aprendeu. Fofocas históricas. Não, sacanagem, né? Parece que o trabalho da mulher é resumido a fofoca. Mas ela também tem um trabalho que ela faz com os filhos dela, que eu não conhecia. Ela falou que tem muita gente que faz, que mais no decorrer do papo a gente vai abordar isso bem legal. E, mano, fica aí que é legal, mano. O negócio é da hora, assim, um ensinamento brabo o negócio, né? Fica a dica. Fica a dica aí. Eu sou suspeito, a Amanda já é uma amiga antiga, né? A gente já se conhece há alguns anos. Uns 20. Tô de boné hoje pra disfarçar a idade, como diz aí. Na verdade, ele tá usando porque é um patrocinador. Briga. Patrocinador. E o que é um milagre você ter uma amiga de 20 anos. Você nem tem amigo, né? 20 anos? Durar 20 anos. Há quanto tempo vocês não se falam? Perdeu um pouco o contato, né? Não deve Talvez o segredo é esse. Talvez. A Amanda, a gente conviveu há muito tempo. Não falando que ela é jovem. Direto do túnel. Ela era criança. Você já era mais crescido. Belo rapaz. A minha história de vivência de fé tem, né, a minha família toda base católica e tudo, mas eu me entendo como católico, como cristão a partir da minha convivência no convento, que foi onde a gente se conheceu, teve contato. Ali formou, sabe, a minha consciência, o meu caminhar e tudo. Até por isso, quando me instigou esse assunto, né, que a gente está falando sobre família e tal, a origem disso tudo, isso começou a remoer algumas coisas. Eu cheguei e eu sempre admirei a Amanda, primeiro por esse gosto da história, que é um assunto que eu também gosto muito, acho que a Ana também, né, partilha desse gosto, quer falar sobre história, conhecer história, etc. Porque, como eu disse, né, em alguns assuntos antes, teve um podcast que eu vi do Tais, do Marcelo Tais, desse da cultura, do Careca lá e tal, e ele relatando, conversando e tal, ele trouxe esse tema, que foi a experiência religiosa que ele teve na infância, cidade interior, família tradicional, religiosidade imposta e tudo. Isso, qual é o resultado? Foi uma experiência negativa. Né? A gente vê muito isso acontecer. Tem que ir na missa no domingo. Pessoas relatando essa experiência negativa e tal. E isso mexe comigo porque não é a experiência que eu tive. Mas eu também tive outras oportunidades diferentes e tal. De maneira nenhuma, eu acho que a gente tem que se colocar nesse lugar, que é julgar a experiência do outro. Ponto. Sim, claro. Isso é o que o outro viveu, o que aconteceu e tal.
Mas também tem uma parte ativa nossa que é nos dar a oportunidade também de viver, né? De conhecer, de experimentar e tal. E falando um pouquinho de história, né? A gente começou a frequentar a nossa caminhada como católico num centro de Taubaté bem histórico ali, né? Convento Santa Clara é um referencial histórico também, né? E eu queria, sabe, trazer um pouco desses elementos da nossa região, da nossa cidade, enfim, do nosso país, de maneira mais geral. Porque assim, a gente fala de cidade interior, experiência religiosa e tal, é meio que associado a isso, né? Obrigação, né? Então, como é que se forma isso? Como que nasce aqui, no país e tal, essa experiência religiosa? Então, a nossa sociedade, na verdade, a sociedade ocidental, ela é profundamente católica, né, e cristã. Porque desde lá do Império Romano, o cristianismo se tornou a religião oficial, e depois, na Idade Média, a religião católica era a única oficial e aceita. E aí, a partir da Europa, que vieram os portugueses para o Brasil, eles vieram com essa religião católica para nós. Só que aqui no Brasil, o que aconteceu? Nós já tínhamos os indígenas vivendo aqui, que já têm a sua cultura, a sua forma de ver o mundo, e depois os africanos foram trazidos para o Brasil também, que também tinham a sua cultura, os seus costumes. Então, o Brasil ele é caracterizado por essa mescla, por essa mistura de culturas, religião, de crenças, né? Então, temos o catolicismo e as religiões de matriz africana e as crenças indígenas, que vai dar esse catolicismo particularmente brasileiro, que é das procissões, também existe na Europa também, mas desse apego aos santos, desse costume festivo. Aqui em Taubaté, a gente encontra nos jornais antigos o quanto o taubatiano era fascinado no século XIX por fogos de artifício. Tudo era motivo para queima de fogos. Meu pai, um tempo atrás, fazia uns negócios cabulosos. Fez lá no convento até. No Brasil, principalmente como a gente está falando aqui, interior tal, o tamanho do nosso espaço territorial brasileiro. Imagina, então, no Brasil colônia, como que a igreja ia controlar a religiosidade, colocar os preceitos numa extensão territorial tão grande. Então, a Igreja Católica no Brasil, ela tem essa característica mais doméstica, leiga, né, e que foi permeando o que a gente vem até hoje, a gente percebe até hoje. Então, já no final do século XIX, com essa vontade, com essa iniciativa também depois da igreja de querer organizar isso, querer trazer a igreja mais perto de Roma, com os dogmas de fé, com os preceitos oficiais da igreja. Então, aconteceu um choque de cultura. Por exemplo, vou te contar, nós estamos falando do Convento de Santa Clara, né? O Convento de Santa Clara ele é de 1674. Taubaté foi levado à vila em 1645. Então, ele está ali contemporâneo, né, ao início ali, da vila de Taubaté. Quando ele chegou aqui, tudo era mato. Tudo era mato. Pois é, o convento de Santa Clara ele estava afastado da vila. O convento de Santa Clara ele era como a gente chama? Periférico tipo ali. Barreiro para nós hoje. Assim. Brincadeira, pessoal do Barreiro. Era afastado, era uma região afastada, em cima de uma colina, que hoje a gente nem sente direito, que ali tem morro, né? A gente sente que sabe que tem, mas imagina só, era uma colina. Aquela estrada que passa ali na frente era a estrada que ia para Pinda. Era uma estrada. Olha que da hora, cara. Então, hoje é tudo ali. É centro, né? Sim. É centro, mas antes não. Por isso era um convento de religiosos franciscanos que ficava afastado da vila de Taubaté. Só que quem veio morar nesse período, no início da vila de Taubaté, eram os franciscanos do Rio de Janeiro. Se a gente for pensar hoje, nós temos, né, dentro da ordem franciscana três separações, três diferenças, que são os menores, os conventuais e os capuchinhos, né? Então, se a gente for pensar, é que naquela época não tinha muito essa nomenclatura, mas se a gente for pensar hoje, quem veio aqui em 1674 eram os menores e vieram morar aqui.
Então, depois de 3 séculos, com tudo que aconteceu na história da igreja e do Brasil, essa ordem ela começou a entrar em decadência por número de religiosos. Aí entra o Marquês de Pombal, as proibições das ordens religiosas no Brasil, vários fatores, né? E aí, na segunda metade do século XIX, o último frei morando em Taubaté morreu e o convento ficou vazio. Nossa. E aí, essa administração... Vocês não sabiam disso? Não. Que bom, eu tô dando uma novidade. Pessoal que não tem o Eu nem ensino sabia médio que o forte. Marquês de Pombal proibiu ordem religiosa. Não, Você não sabia? Você não sabia? Chama ele aqui, chama ele aqui. Quem é esse senhor? Mas vamos cortar o raciocínio. teve vários Vamos lá. E aí, a administração do convento, por ser um prédio histórico grande, ele passou por um sindicato. Então, daí o convento passou a ser escola. Na época da epidemia da varíola, foi hospital. E aí, nessa reforma que a igreja estava propondo no fim do século XIX, de trazer, se chama, né, o movimento ultramontano, que é aquela aproximação de Roma, uma seriedade maior nos ritos. E dois padres, né, o Dom Pereira da Silva Barros e o Antônio Nascimento Castro, um era bispo, já de Olinda, mas é taubatiano, e o outro era aqui de Taubaté, eles souberam de uns freis vindos de Trento. Então, na época ainda não era uma Itália unificada, né, mas eles falavam italiano, que estavam fazendo missão no Oeste Paulista. E aí tinha um convento franciscano sem nenhum frei, e eles estavam fazendo uma missão muito bacana, né, de acordo com a proposta que eles queriam, e aí eles ofereceram o convento para esses freis trentinos. E aí eles vieram em 1891, conheceram o convento, viram que era uma igreja grande, apesar de ter passado por incêndio, de ter passado por várias coisas, né, mas viram que dava para ficar ali, e aí eles aceitaram. Terreninho bom. Um pouquinho longe do espaço centro. bom. Beleza, mas... Já não era tão afastado do centro mais, mas já ainda era um pouquinho. Então, em 1892, os capuchinhos vieram para Taubaté, que são os que a gente conhece, né? E aí, eles vieram e já se chocaram, né, com essa religiosidade tipicamente brasileira que tinha aqui. Então, a gente vê nos jornais muita gente feliz porque eles vieram com muitas propostas, ministrando os sacramentos, batismo, missão. Eles faziam muitas missões na zona rural. E, assim, porque a vocação do capuchinho é missionária, né? Então, eles não paravam. Nossa, isso é muito da hora, cara. Eles iam para... Nós temos na província, a história da província tem muita missão entre os indígenas, aqui do Brasil, né? Da província de São Paulo, que é depois o que os nossos capuchinhos fizeram, porque quando eles vieram para cá, eles não eram província ainda, né? Pertenciam a Trento. Aí, se eu não me engano, na década de 50 se tornou província. Então, esses frades que vieram de Trento, eles fizeram muitas missões, fizeram muitas missões muito interessantes. Tem até um frei que morreu na missão entre os indígenas, então tem muita história bacana. Então, aí quando chegaram aqui, eles já se depararam com essa dificuldade. Então, a gente percebe nos jornais que teve uma festa de São Francisco que os freis proibiram a música e o foguetório. Aí, Nossa, as velhas ficaram loucas. Se tirar o bingo, eu nem vou. Aí, eles já tem até algumas notícias que falam assim, que se eles não estão felizes com o povo, que era para eles irem embora. Jesus. Sabe? Nossa. Então, aí tem o Frei Ricardo de Deno, que é o primeiro cronista da província, aqui da ordem, né, vinda para o Brasil, ele fala que eles sentiam muita dificuldade, porque as pessoas ficavam rezando o terço durante a missa, eles se preocupavam mais com os santos, eles conversavam dentro da igreja na hora dos ritos, traziam comida, sabe? Então eles ficavam... Mas o terço e conversa... Então, aí eles ficavam assim, poxa, né? Muita dificuldade, tem muita dificuldade aqui. Então, eles já tinham esse choque entre não... eles querendo propor uma identidade mais
fiel, assim. Isso. E mesmo assim o povo muito enraigado cuidar, né? Com o costume. com costume. É, e tiveram- daí houve, isso. já nessa época. Sim. tá. Treta sempre teve, né? É o que movimenta a igreja. Tiveram. O nome sim. disso é pessoa. Não, tem um outro também. Eles tinham um sotaque, porque eles eram italianos e muitos nem falavam português corretamente. Então, alguns criticavam até o sotaque dos freis, porque não falavam direito. Aí eles fizeram missão na catedral, né? Na época matriz da cidade, ainda não era diocese, na matriz da cidade. E aí teve uma pessoa que quis derrubar o frei do púlpito. Assim, muitas polêmicas. Braba. Precursor daqui empurrou o padre Marcelo. Muitas histórias. Ela acha que fez Isso novidade. Coitado, hein? Taubaté fazendo história. Vai ser o Conta país essas Taubaté. informações no jornal Matéria-Prima? Como que é o jornal? Não, são jornais de época, porque eu trabalho no Arquivo Histórico de Taubaté. E lá nós temos jornais a partir de 1861. Caraca. Então, a vinda deles de 1892 foi toda documentada em jornais. Olha, os bafões, E também hein? dentro da própria província de São Paulo, ela tem cartas, correspondências da província de São Paulo. E lá estão as cartas trocadas entre os freis no início Olha, da aqui não dá. ordem. Essa gente aqui não dá. E assim. Mas a Essa gente gente tem é histórias impossível. tão bonitas, porque aqui em Taubaté. Conta uma bonita, então. Dá uma Aqui, então, ajudada. Com vergonha de mim. não, mas precisa ter vergonha, porque assim, é choque cultural. É brincadeira. Né? Nossa E aí história, depois a poxa. gente foi se adaptando, os freis foram se adaptando aos sabatianos e os sabatianos se adaptando aos freis, né? E hoje eles estão ali no mesmo lugar, né? E Continua o aguentando a gente. e o interessante é que vocês podem ver, o Anderson frequentou muitos anos lá. Nossa, vocês vão descobrir meu nome agora. O povo só me A Presunto. comunidade ali do Convento de Santa Clara, ela não é composta só por quem mora ali no entorno. Tem pessoas da cidade inteira Sim, que vão ali, entendeu? Então, assim, o acolhimento dos freis, essa missão que os freis têm, esse carisma do acolhimento e do espírito missionário é muito grande. Então, as pessoas, elas sentem, se reconhecem ali naquele trabalho deles, né? Eu nunca morei, eu morei perto depois que eu casei, que eu fui morar próximo deles. Mas, assim, eu fui visitando igrejas e lá eu me encontrei. Conta uma bonita aí pra nós. Historicamente, né? Vamos lá. A primeira, quando eles vieram para o Brasil, os capuchinhos, com a ideia de formar seminários e formar padres Enviar. Isso. A Messi. Eles tinham essa proposta, né? Então, quando eles chegaram aqui em 1892, logo em 1896, eles fundaram um seminário em Taubaté. E quando eles abriram esse seminário, eles acolheram aqueles que queriam se tornar padres. E entre esses, se eu não me engano, tinham 3 negros. 1896. Eles acolheram. Então foi assim um escândalo, porque até nas cartas diz assim, como é que eles vão as pessoas vão dar atenção para esses padres? Como é que eles vão querer ouvir esses padres? É porque a escravidão tinha acabado Pouco tempo. E aí foi uma luta. O Frei Félix de Lavalle, ele foi um dos que lutou para permanecer. Não, eles têm uma conduta impecável, eles são a atitude deles ainda é muito melhor do que os brancos, mostrando que não tem nada a ver isso, né? E ele lutou, aí foi uma troca de cartas muito grande. Tem foto, depois se vocês quiserem eu mostro para vocês, tem foto do primeiro grupinho de seminaristas assim. E aí, Siga a gente no Instagram. Vai eu mando para vocês. Boa. E aí o Frei Félix e outros freis lutaram mesmo para que permanecessem, para que eles não fossem tirados, né? E o primeiro religioso ordenado foi um frei negro. Frei Serafim de Piracicaba. Nossa. Toma essa, população. Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Brasil! O primeiro. Que beleza. Então, assim, é muito bonito isso, né? Porque a gente, quando estuda história, e aqui você até falou, né, conversando comigo, outros momentos da opressão da igreja e tudo mais, que a gente tem que reconhecer alguns erros e tal, mas assim, a gente também tem que entender a mentalidade daquela época, né?
que as pessoas acreditavam como verdade, como elas viam a sociedade, estão erradas ou não. Assim, tem muita coisa que vai ser errado para sempre. Exatamente. Sempre, não tem tempo, Mas né? no contexto Não de quando tudo aconteceu. Agora, assim, saber que no final do século XIX, um frei que não era brasileiro, né, tinha lá os seus preconceitos, a sua forma de ver o mundo, e ele lutou para que freis brasileiros pudessem se ordenar e ainda sendo negros, é muito bonito. É o Sim, famoso né? cara à frente do seu tempo, né? É um cara que tem a muito visão bonito. lá na frente. E desses costumes, assim, de religiosidade que a gente nota que já não é novidade, então, né? É uma Não. luta desde hoje. Tipo, quais são as práticas, assim, que... Olha, Você eu acho consegue- muito bonito, assim, que a gente tem que valorizar isso, porque faz Sim. parte da nossa identidade, enquanto brasileiro e ainda mais enquanto morador do Vale do Paraíba, né? Eu acho que é importantíssimo valorizar a festa do Divino em São Luís Paraitinga, a festa do Bom Jesus, Bom Jesus, a festa do Não, Bom por Jesus, causa da Ah, comida. não é só comida? Por causa da cultura. as procissões, as procissões de São Benedito. Eu acho que faz parte de quem nós Da nossa somos. identidade, né? Se a gente tira isso, um povo sem história, né? Exatamente. Sem Só pra qualquer memória. coisa, né? Então, eu acho que às vezes a gente ouve de pessoas mais conservadoras, por exemplo, as mulheres benzedeiras, né? Minha avó foi benzedeira. Então, assim, isso faz parte da nossa cultura, né, também. A avózinha do Mário, que é de São Luís, ela não tirava o terço da mão, mas ela acreditava em tantas coisinhas, assim, a criança não fala, então você precisa fazer tal coisa para que ela possa falar, né? A criança não anda, então vamos fazer tal Diz coisa a para a lenda criança que eu não andar. comia muito quando eu era criança. Agora eu tô falando benzedeira. Achamos a benzedeira. É. O médico da bariátrica não é lá essas coisas, mas a benzedeira... Algumas coisas, assim, crendices e tal, faz parte da... A gente tem que... parte da nossa cultura. Claro, assim, vamos falar, vou acreditar piamente. Não, a gente estuda mais, aprende, né? Sim, claro. Mas o respeito por saber como que as pessoas, antigamente, por falta do entendimento, por falta de ter aquela aproximação da doutrina oficial, eles se acostumaram e se adaptaram para crerem no divino, e assim, a gente tem que valorizar isso, sabe? Eu acho que muitas pessoas querem se aproximar tanto e acabam da religião oficial, que também é fundamental, mas aí querem excluir esse Toda a lado história, né? popular e faz parte da gente, Sim. sabe? Do que nós somos. Não dá pra pagar isso. Não dá pra pagar. É muito bonito. Quem que não gosta de uma festa junina? Quem não gosta, né? Desalmado que não gosta, né? Quem não velho? gosta de ir Tem lá em muito São Luís ranzinho. e as bandeirinhas, como é que chama mesmo? Aquele lugar do divino que eles fazem. Eles fazem uma casinha, uma capelinha, né? O Império. Império. Coisa linda. Que coisa linda. A questão Vai do- lá, você tem que levar uma moedinha, Tem, aí é você lindo. deixa o Isso. dinheiro e pega onde tiver o menor valor, que é daí para o santo te abençoar. E quem falou isso? Onde na igreja? Não tem, né? Nenhum É um lugar. costume popular. Exato. Sabe o que eu acho interessante também? Você falou quem não gosta de uma festa junina, né? A festa junina é um negócio que ultrapassa as religiões, né? Para todo mundo, né? você falou Tipo, a verdade. né? Sim, Assim, o sim. pessoal quermesse de igreja. Tem gente que não é católico, tem gente de outras religiões Exatamente. que. João na bandeira lá, mas o pessoal não tá nem aí. Exato. Eu porque posso a ser galera, crente né? como é meu pai de moleque. Exato, é o bolinho caipira. Exatamente. Vai, Mas sabe o que vai. é isso? É que isso hoje em dia é ser gringe. Descobri esse negócio essa semana. Ah, você nem sei o que é isso. Eu Eu não sou sei. cringe com muito orgulho. Exatamente. Eu sou cringe sem saber e tô muito bem com isso. Tá, então você explicou pra gente legal aí como é que se construiu. Posso passar a próxima pergunta? Como é que se construiu a religiosidade brasileira e como é que tem essa simbiose, assim, né, com os costumes e tudo mais. E daí eu queria que você falasse um pouquinho de como que as tradições e essa fé mais próxima do ideal ali que você estava falando, né, desse padrão da igreja e tudo mais, o que mais influenciou na sua construção enquanto cristã católica? Então, eu não vim, diferente acho que de muitas pessoas aqui, eu não vim de uma família que era religiosa, que impunha pra mim, você tem que ir na missa, se você for na missa eu te dou um doce, né? Porque acontece muito. Eu ia na O piscina. negócio. Hã? Coxinha. Eu ia na piscina. Se É? eu fosse a missa, eu ia na O piscina. segredo na boa Não. catequese é coxinha. O Assim, do vai na meu missa marido era comigo. hambúrguer. Vai na missa comigo. Não vou, tô com preguiça. Tem coxinha depois da missa.
É claro que, por causa dos costumes, né, da tradição, batizada, eu fui batizada bebê, casamento na igreja, né, que frequentavam casamentos quando era criança, mas não aquele costume de ir à missa e de frequentar, de participar, não tinha. Não tinha isso. Mas você fez catequese, fez primeira Então, comunhão? quando eu era criança, até bem pequena, assim, eu tenho umas recordações de que eu ia, por exemplo, num casamento. Eu olhava aquelas imagens, eu ficava assim, meu Deus, o que é isso, sabe? Ficava assustado, com medo, porque eu não costumava ir, não cresci com aquele... E eu achava muito estranho. Quando eu tinha 8 anos, a minha tia, ela sempre foi muito de igreja, sempre frequentou muito. E ela ia à missa. Eu, com 8 anos, eu ficava assim... Quero saber o que é, onde ela vai. Aí eu comecei a ir com ela. Falei, posso ir com você, tia? Posso ir? Ela. E eu gostei. Entendeu? Eu assim, achei gostoso, achei legal. E aí eu pedi pra minha mãe, falei assim, mãe, eu posso fazer catequese? Aí, que legal. pode, né? Que pedido é esse, né? Minha mãe. Que pedido é esse? Daí eu fui, fiz catequese. Meus pais passaram a frequentar mais a igreja porque eu ia também, né? Então, assim, foi um caminho inverso. E eu acho isso muito bacana. Por quê? Até a gente conversou sobre isso, que cada pessoa tem a sua história, Exatamente. influências diferentes, o que para mim funcionou não funciona para o outro, né? Mas assim, eu sempre criei uma fé, como posso dizer, não sei nem se é correto chamar assim, mas uma fé consciente. Porque eu sabia onde eu estava indo, eu sabia o que eu queria acreditar, eu sabia que eu precisava saber mais. Então eu sempre fui muito curiosa. Eu perguntava, uma vez eu perguntei, eu tenho uma amiga adventista e eles guardam o sábado, né? O sábado é sagrado. E nós não, nós guardamos o domingo, né? O nosso dia do Senhor é o domingo. Eu fui na catequese e perguntei, mas por que a gente guarda o domingo se na Bíblia, lá nos 10 mandamentos, fala de guardar o sábado? Ela não sabia me Lascou. responder. Ah, Pegou no meu Ela não sabia. Pegou no contrapé. Ela não tá Olha, preparada sabe contra quando golpe. ameaça pra um lado, pegou no Eu sempre contrapé. fui muito curiosa. Eu Ai. queria entender o que eu estava vivendo ali. Eu não queria só ir na missa porque me mandaram ir. Eu queria entender o que eu estava fazendo ali. E aí eu sempre busquei, procurei, estudei, né? E fui aprendendo. Então, eu digo que eu estou na igreja hoje, que eu sou católica por opção, por escolha. Eu podia ser Qualquer outra coisa. qualquer outra coisa. Mas eu escolhi, porque eu frequentei a igreja adventista, eu frequentei a igreja batista, sabe? Eu fui em várias outras religiões e eu decidi ser católica. E por isso que eu tenho um enorme respeito e amizade e diálogo com outras religiões. Então, quando eu conheci, o meu sonho ainda é participar dos focolares. O movimento dos focolares, porque eles têm isso, esse amor, esse diálogo interreligioso até, né? Que com outras com outras formas de crença e esse respeito, porque é fundamental quando você tem consciência daquilo que você acredita, sabe? Eu me identifico muito com essa sua história, porque comigo foi mais ou menos isso que aconteceu também. Não tenho uma família tradicionalmente católica. Minha mãe ia à missa, mas daí tinha época que ela ia na igreja protestante e tudo mais. Eu fiz... Pra fazer a crisma aí ainda, que não fiz a crisma ainda. Tá engatilhado, tô vendo aí. Pandemia, né? Pandemia. Mas enfim, então assim, o amor à igreja e ao cristianismo, ao catolicismo aconteceu. Então assim, eu sempre tive essa base fraca do cristianismo, mas frequentei também as mais diversas religiões. E aí eu quero ver se continua se você também pensa assim, porque para mim, hoje, ver essas coisas tradicionais, esses símbolos, as procissões, as missas devocionais, sabe? Esses elementos que talvez para quem tenha crescido numa igreja, dentro da igreja católica, seja uma coisa mais normal, para mim isso tem mais valor. Até pela consciência, porque também eu escolhi ser católico e conscientemente conhecendo a igreja e etc. E ainda estou conhecendo. Bom, enfim... tem mais valor para você? Uma vida inteira conhecendo, muita coisa pra conhecer. Você acha que tem outro sabor, Sim, né? Porque a gente não cresceu com isso. Esse sabor cultural, esse sabor da tradição. Gente, como eu falei, sem história, se você não tem uma bagagem de quem você foi, né? Dos seus antepassados. E a igreja é isso também. Se você não entende que tudo isso faz parte da formação do cristão... A igreja, vazio, eu sinto que a igreja acaba trazendo para mim uma bagagem que a família não conseguiu me dar, não me trouxe. Então eu entendeu? vejo como eu tenho um respeito, assim, um amor, eu acho lindo, eu fico emocionada até com
com essa tradição, né? Com as procissões, porque é o local onde é externada a sua fé, né? A pessoa externa aquilo que ela acredita. Então, aí entra na questão que a gente, não sei se vai ter pergunta, se eu já posso emendar na pergunta, não sei. Mas aquilo no que você crê. Aí entra o tradicionalismo que você está falando. Às vezes você é obrigada a estar, mas você não acredita. Você está ali porque adianta, é costume. Quem é Jesus? Quem é aquele cara que está ali crucificado, né? Mas não tem a vivência, a experiência com Deus. E aí se torna vazio. Aí para mim é vazio. Essas expressões de fé. Aí para mim é um pouco vazio. Mas quando você tem a experiência real com Deus, com a igreja, tudo isso aí fica tão bonito porque você está externando, você está expressando aquilo que você crê. Contraponto, por exemplo, eu, ao contrário, já sou de berço católico. E que berção, né? Montessoriano, porque a perna não aguentava. Doi marceneiro. Então, a única coisa que eu não me identifico nisso tudo é procissão, preguiça. Andar é sempre puxado, né? E até hoje, tô pra dizer que não foi superado isso. Reconheço minha culpa. Minha também. Cara, não me identifico. Não é uma coisa que me ajuda a rezar. De verdade. Você fica, meu Deus, quando vai acabar? Não, ele não vai. Não dá pra andar rápido? Não, eu vou falar. O Preto começou a procissão. O Preto, você não vai? Não é litúrgico. Nem justifica. Ele tem uma boa resposta. Ele justifica. Mas ele tem a Bia, né? Daí não. Aí acabou. Ela faz ele. Levanta. Mas sem ser litúrgico mesmo. Mas peraí, mas você já foi pra Aparecida da Pena. Então, por causa da Bia. Sim. A Bia, ele tem a Bia. Por que você acha que eu tenho a Bia? Pois é, aí dá pé pra Aparecida. Onde isso é? Exatamente. E tem gente que vai por Mas oba-oba. Que coisa. Tem gente que vai por oba-oba. Daí se torna aquela coisa vazia que Exatamente. Então, aí, pra mim, por exemplo, fica nítido essa dualidade, sabe? Entre o fazer por fazer e o significado daquilo. Exatamente. E isso é muito um esforço pessoal. A gente não pode... É nos apresentado de diversas maneiras. Seja por imposição familiar, seja por onda, enfim, seja pelo caminho que for. Agora, o que fazer com esse caminho, que eu acho que daí entra o protagonismo individual, que a gente não pode descartar, né? Com certeza. E eu sou muito grato por ter tido essa história, sou muito feliz com a minha história, ao passo que eu também sempre me surpreendo com o novo na igreja. Muito louco, com coisa antiga. Né? Sempre me surpreendo, sabe? Me apresenta uma visão nova, uma coisa que eu não sabia, uma beleza que, sabe, que me abre os olhos. Então, essa experiência, que seja para quem está chegando ou para quem já estava, para quem não estava, que eu acho que não pode faltar, né? Sim, por isso que a experiência com o divino, com Deus e com a igreja, ela é para a vida toda. Sim. Né? Ela é sempre renovada, você sempre tem algo a aprender. E é importante isso de ser... Aí eu acho que a conversão vem... Esse protagonismo, né? É uma conversão diária, sempre tem que acontecer. E todas as suas atitudes relacionadas à igreja enquanto instituição, ela tem que partir de dentro, não de fora. Eu não vou à missa ao domingo porque eu tenho que ir à missa. Eu quero ir à missa porque é o momento que eu vou ali estar mais próxima das pessoas e de Deus. De Cristo, né? Querer, né? Eu não tenho que me confessar uma vez ao ano, mas se eu me confessar, eu vou conversar com o padre, eu vou me sentir melhor, eu vou, né? Alguém que vai me ouvir, né? Alguém vai me escutar. Exato. E a questão do pecado, eu cometi, você fez isso, é pecado. Não, o meu pecado é quando eu faço mal a alguém ou a mim mesmo. Aí eu cometi um pecado. Então eu acho que é essa consciência, porque às vezes as pessoas falam muito, eu falo para você o que você tem que fazer. O que você fez é pecado, você tem que fazer isso. Não, acho que tem que partir de nós. E fazer um movimento também de conhecimento. Claro, não, ninguém entender não é por osmose, né? Eu tô aqui, aquilo que é. Buscar, de fato, o que significa o negócio. Ô, Amanda, mas eu acho que você ainda vai... Você quer falar? Não. Se quisesse, já cortei, né? Já era tarde. A gente vai falar aí, né, um pouquinho mais pra frente da sua experiência com a sua família, de como você lida com tudo isso. Mas acho que você já deu até uma palhinha como que você faz na sua experiência religiosa aí essa mescla da tradição com elementos novos, né? Porque a gente
tá conversando aqui, a gente entende a beleza da tradição, né? Vê o quanto é importante, que foi a tradição que nos trouxe até aqui, né? Mas como que a gente faz com elementos novos? Como que você lida e avalia isso na sua vida e com a sua família? Como que vocês tratam Olha, isso? por exemplo, o meu marido e a família dele é toda de São Luís Paraitinga. A festa do Divino é sagrada. Eu levo meus filhos. Lá tem como é que é mesmo? Os bonecos? Mariangu. Mariangu. Sim. Que tinha na... João Paulino E e o Barbosa, Mariangu. inclusive, o Barbosa. Na festa de Maria tinha. E os meus filhos já conhecem o João Paulino e Mariangu. Entre Maria. O afogado, tem que comer o afogado, né? E assim... Isso que a mãe sabe do caldo. Isso que é. Meus filhos adoram, gostam, frequentam. Claro, criança, né? É criança. Criança, às vezes, numa missa mais longa, ou nessa pandemia que, né, a gente foi impossibilitado e tal, eles vão achar, às vezes, a missa chata, vão falar, mas acho que, assim, você ir colocando esses costumes, essas tradições, junto com o que é o preceito que nós temos que fazer quanto cristãos, com o tempo ele vai tratando como algo natural, algo que faz parte da vida, e conhecendo, falando de Deus para eles, o porquê ele está ali, o porquê tem que acreditar nisso, vai se tornando algo natural. Eu creio nisso. Espero que isso aconteça, porque a gente também não tem como O domínio disso. domínio Dos frutos, Outras né? variantes aí eles também. são livres para Claro. escolher quando crescerem, né? Então, eu acho que meu telefone tá tocando. Vai atrapalhar? Pode Não, atender, pode aqui, atender, aqui fica à nós vontade. vamos Não, seguir. nem vou atender, Só, só vou só desligar. enquanto você atende, por exemplo, eu acho que o afogado tem um caráter educacional, social muito grande. Você tem que entrar na fila. Entrar na Exatamente. fila, talvez esperar, você lida ali Exato. com expectativa e tudo. E no meu caso E a questão particular, da vasilha, você tem que levar cara, a sua própria vasilha. vasilha. é mais que isso. Por exemplo, você ensina a criança a dividir. Lá na casa da minha avó, a gente ia com a minha tia com a bacia. Aí pegava, Cara, mas é um monte de gente. pegava afogadão. Sabe meu primo que você conheceu ontem? Por exemplo, sentava assim, colocava a bacia no meio, Pelo era Skype. eu, meu primo, minha prima, todo mundo em volta. Comendo junto na Comendo mesma junto, panela. na mesma bacia. Aí jogava farinha lá, você pegava um pedaço de carne lá, você puxava pro seu canto. Já vinha seu primo e queria pegar. Sai que isso aqui é meu. Aí a gente já se relacionava ali. Já, Já sabe- já já, que é né? amizade, né? Você vê, a gente se dá bem até hoje. Disso, mas não mexe na minha comida. E isso, assim, por mais que a pessoa depois decida não seguir, né, a igreja, e as lembranças da infância, né? E a vivência enquanto família que aquela pessoa teve. Por isso que a igreja, ela vai além, eu acho, da questão própria de religiosidade. Ela é questão social, de convívio, a amizade que vocês têm, né? Que É foi a falso, parte... isso aqui é falso. Que foi a aqui é só partir pra da internet. igreja, Tem que ver o grupo, como é que né? funciona bem. Então, eu acho que ela transcende, a igreja transcende só o rito, só a devoção. Ela faz parte da nossa vida em vários aspectos. Sim, sim. E aí, em contrapartida, também você colocou vários elementos novos, né? Que a gente vai falar aí. Sim. Coisas novas, né? Que você não viu a sua família fazendo, mas que você foi Sim. colocando aí na Implantando, sua né? vida. Por isso, por sempre buscar aquela questão também que a gente já conversou, né? Que não é ficar parado, assim, você tem que aprender, porque não vai chegar a você, né? Tudo que você quer saber. E eu sempre fui muito curiosa. Então, buscar, como eu posso fazer isso com meu filho hoje, né? Com meu filho. Quando eu era solteira, como é que eu posso fazer isso? Porque, por exemplo, né? Eu conheci o Anderson no Convento de Santa Clara. E eu busquei, desde quando eu comecei a participar mais da igreja, um local onde eu me sentisse bem, me sentisse parte, família. Porque a igreja também é isso, é família. E olha que bizarro, desculpa te cortar, só para completar. Quando eu comecei a frequentar lá, sabe o que eu ouvia? Nossa, mas lá é frio, lá não tem nada, lá é fechado, você não tem contato com ninguém, sabe? Sim. Totalmente o inverso da experiência. Do que ela achou, né? Então, mas por quê? Porque Olha só, né? os freis, durante muitos anos, eles eram mais assim... Mas o Frei Marino, Sim. né? Que a gente não conheceu pessoalmente, mas ele é a lenda, tem uma história lá no convento. Você Frei conhece Marino... Conhece o Frei Marino? Não, poxa vida. Não Eu acho que é conhecem? bom esclarecer que o presunto não tentou ser freira, ele tentou ser padre, ele frequentava o convento como fiel, né, pré? Acho que... O Convento Ô, de Santa Marvada Educação Clara, Física, viu? ele teve um período que os freis realmente eles eram Bravo.
Recluso. Assim, tinham essa fama, alguns de bravo, de muito exigente, mas também não eram todos os freis. A gente conhece, por exemplo, o Frei Marino, que nós não conhecemos pessoalmente, mas a história dele ecoa lá no convento até os dias de hoje. Frei Marino, ele criou o clube vocacional, que era o encontro de crianças, fora de catequese, né? Catequese tradicional, onde as crianças iam lá e tinha um convívio vocacional. O que saiu de padre, vida religiosa, de famílias... O Gilberto, né? Gilberto, que famílias que tiveram essa consciência vocacional, e isso, sei lá quantos anos. Foi muitos anos. Trabalho de base. Aí depois, o grupo de jovens que a gente Ele é uma participou consequência, junto, né? ele foi... daí as crianças Foram que crescendo. iam e não tinha aonde, daí se formou o grupo Jovem Santa Clara. Putz, que legal, cara. Então, e eu sempre busquei me identificar, participei da renovação carismática, né? E ia nas comunidades. E aí, quando eu conheci, porque eu soube, não sei se foi pelo Anderson, mas pelo pessoal que participava do grupo, da campanha de rua, eu falei assim, nossa, que coisa diferente, deixa eu ver o que é. E eu conheci o grupo pela campanha, que é o trabalho que eles desenvolviam com as pessoas em situação de rua, que eles iam aos sábados entregar alimento, conversar, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Que é ouvir as pessoas que estavam ali. Então, eu falei, nossa, eu quero ir. E tudo jovem, eu tinha 16 anos, e o povo era mais ou menos ali da mesma idade. Tinha alguns mais velhos, que eram os que dirigiam, né? Alguns mais velhos. Nessa época, eu era muito jovem. Você tinha mais ou menos essa idade também, né? Deixa Eu tinha quieto. 17. Então, 17. gente, é aqui, ó, a mesma idade. Contrariando as estatísticas. né? Então, e aí eu falei assim, meu Deus, sabe quando aquela coisa que a gente vê na renovação espiritual, fogo, que, né? Eu senti algo assim, meu Deus, é aqui que eu quero ficar. E a partir disso eu conheci os freis, e os freis são assim espetaculares. O Frei Arcanjo, ele é padrinho dos meus filhos. Nossa, Ele é padrinho de consagração. Arcanjo é o provincial hoje. Ele é família, né? E todos os freis que passam por lá faz parte da nossa vida, assim. Eles são... Cada um traz um ensinamento, traz algo para contribuir. Eles são maravilhosos, acolhedores. E o carisma capuchinho, como eu falei, missionário, de acolhimento, eu nunca vi igual. Então, assim, quando eu comecei a participar ali, eu me senti em casa. E foi ali que desde então, que eu permaneci no convento de Santa Clara com os freis, por identificação, por buscar, por querer saber mais, né, sobre isso. E aí, São Francisco, eu já conheci um pouco da história de São Francisco. Tem gente que é franciscana nova. Nossa, aqui, eu tô apaixonada por ele. Quando eu conheci São Francisco, eu não dormi. Eu passei a noite acordada, porque eu fiquei assim, meu Deus, como pode uma pessoa ser assim? Chapadíssimo, né? Maravilhoso. E eu fiquei tão emocionada. Chapadíssimo no sentido religioso. Sim, eu fiquei muito emocionada. E na época, nós, eu não sei se Facinho. vocês são tão contemporâneos a nós, assim, mas a época a Toca de Assis estava um boom, assim, né? E eu queria ir pra Toca no dia seguinte, eu quero ir pra Toca, sabe? Ô mãe, eu conheço o negócio, eu quero pra toca. Porque eu achava que a Toca, naquela época, tava Se ali, assemelhava assemelhava muito à vida, né, de São Francisco. E eu fiquei muito impressionada. E até hoje, eu falo de São Francisco, me emociono. Porque assim, ó, já fico emocionada. Porque a vida dele, pra mim, é um maior exemplo, assim, Nossa, de coisa cristão. mais linda, coisa mais linda. É uma vida linda. Legal. E falando, né, dessa experiência, Convento Santa Clara para mim foi aonde eu consegui, onde eu tive a oportunidade. Hoje eu tenho essa consciência, na época, óbvio que não, de dar significado a tudo isso, sabe? Tudo isso que eu já recebi, essa coisa de religião e etc., foi construído na minha vida a partir dali. Ali tudo aconteceu no âmbito religioso para mim. Catequese eu concluí ali, minha carreira musical começou ali, viu, Gu? Com cifras. Com muitas cifras. Cara, ali, tipo, tinha um ambão onde tinha comentário na missa, lembra? Não tinha microfone. Era no grito. Aí, vai lá cantar, me tacaram na frente, todo mundo assim, primeira missa, mas saiu um gato miado, que nossa senhora, horroroso. Até hoje, minha beleza. Então, a minha experiência se deu ali, sabe? E quando a gente toca nesse tema, eu te acompanho, né? A gente ficou um tempo sem ter uma proximidade, né, e tal,
Mas eu sei. Por isso que durou. Por isso que tem tudo isso. Rendeu. Mas, sabe, eu sempre te acompanho assim, em rede e tal. Apareceu lá alguma coisinha, eu me interesso, porque tenho um carinho por você, por quem teve comigo nessa Nessa É a época. história, né, mano? É referencial. E eu vejo você fazendo com a sua família, com os seus filhos, por exemplo, algo que, eu fico admirado, assim. Sabe? Proporcionar realmente uma experiência religiosa com o que precisa ter, sabe? Eu queria partilhar um pouco isso, sabe? O que você propõe, qual é a sua intenção nisso, qual é a... Porque a gente trabalha um pouco também com a questão de realidade e expectativa, né? O que se espera, o que se obtém. Como é que o que você faz, assim? Qual que é a experiência que você propõe? Bom, desde que eu comecei a participar da igreja, eu tenho duas datas que são muito especiais para mim, que é a Páscoa e o Natal, né? Mais a Páscoa até, mas o Natal sempre foi, assim, remetia muito à minha infância, que é aquela de esperar pelo Natal. E expectativa do Natal. E quando a gente cresce e começa a trabalhar e tem a vida, né? E agora quando a gente percebe, já chegou o Natal. Isso foi muito preocupante sempre para mim. Falei, meu Deus, né? Como eu vou me preparar para o Natal, sendo que quando a gente pisca já chegou. E essa preocupação aumentou muito quando nasceram os meus filhos. Então, aí eu quis encontrar uma forma para que eles também vivenciassem essa expectativa para o Natal, entendessem aquilo que eles estão comemorando, soubessem sabendo tendo consciência daquilo que eles estão vivendo. Então, quando o meu filho, hoje com 6 anos, tinha 3 anos, eu vendo uma família no Instagram norte-americana, eles propuseram, né, com os seus filhos, e eu levei para o meu. O outro, que tem hoje 3 anos, era bem pequenininho, então ele não conseguiu participar tão ativamente nesse período, que é assim, são presentes de Natal, e esses presentes são pecinhas do presépio. Então, se é um presépio maior, seriam 24 peças. A sua avó ia ter que começar em julho. Eu vou participar de concurso. Prêmio. Sempre faz uns presépios, parece Sim, na TV. Minha avó. Que O nome do legal! Jesus dela desse tamanho. Ai, meu Deus, que Só belezinha. passa E é muito legal esse estudo do presépio, porque eles colocam vários itens, assim, põe São Sebastião, às vezes, no presépio, né? Já chegou até por moto. É sério, teve um ano que teve 2 motos lá. Meu tio é mecânico de moto, umas meninas... Viu? Mas tem por quê? Nada é por acaso, não é aleatório. E assim, você embrulha então a pecinha do presépio, põe uma passagem bíblica e a explicação dessa pecinha. E aí, assim foi. E era muito bacana, porque toda vez que ele abria essa pecinha, a gente explicava e ia montando o presépio, sendo que a última peça do dia 24 é o Menino Jesus. Então foi bem legal, porque ele foi entendendo, conhecendo as pecinhas, conhecendo como montar o presépio, e a gente montava em família, né? Que legal. Aí no ano seguinte eu resolvi fazer o calendário do Advento. E o calendário do Advento também não é uma ideia original minha, muitas pessoas fazem, até se vende o calendário pronto, mas aí muitos não são com a temática cristã, né? Tem um presentinho em cada dia, você abre assim, você tira um presente, um chocolatinho, os que vendem prontos, né? E aí eu resolvi fazer também o calendário do Advento com 24 atividades, a partir do dia 1º de dezembro até o 24 de dezembro com os meus filhos. E aí são diversas ações ali, né? Desde ler a passagem, né? Contar a história de Jesus, como ligar para um amigo, ligar para quem sente saudade, escrever uma carta, agradecer a alguém que fez alguma coisa por você durante o ano, fazer doações, rezar pelos aqueles que sofrem. Então, assim, são atitudes que vamos dizer assim, eles alimentam, né, e florescem um espírito natalino. Nossa, sensacional que é isso, esse né? espírito de família, e não família pai, mãe, filho, família enquanto sociedade, né? De fazer o bem, que é essa proposta, né, do Natal. E essa é o que Jesus veio fazer aqui também, nos ensinar, né? Então, são 24 atividades, que são desde visitar o Papai Noel também, né?
visitar o Papai Noel, comprar o presente de Natal, mas também com essa temática mais voltada para o social e para a religiosidade. Então, mas assim, ó, a minha até conversando com o Prê, teve um ano que ele printou, inclusive, mandou pra gente no grupo, né, pras meninas que já tinham filhos na época. Que legal, por exemplo, no Natal, digamos que é mais fácil, porque Jesus está nascendo, né? E na Tá vivo isso, né? Pois tudo é. bem, Jesus vai ressuscitar, mas como é que você faz esse trabalho na Páscoa? Páscoa, eu estou fazendo algumas ainda, principalmente com a pandemia. A pandemia nos deu algumas dicas, né? Por ser mais, a igreja se tornar mais doméstica, né? De ficarmos mais em casa. E, por exemplo, no domingo de Ramos, a gente pega um raminho no quintal ou no jardim, coloca o raminho, põe na porta, explica a passagem porquê do raminho, que significa a passagem de Jesus, né? Pela entrada de Jerusalém. E durante a semana, o lava-pés a gente fez em casa. Eu vi, a gente entrou pra ver. A gente não, eu entrei pra ver. O Pre falou e aí eu entrei pra ver. O lava-pés a gente faz em casa. Claro, aquela parte de sofrimento, né? A gente não aborda até mitigada. porque... Sim. Então, eu acho que a criança também não está preparada para com tanta intensidade. Mas aí a gente explica, e no domingo, que é a ressurreição, daí a gente fala sobre, né, Jesus. Mas não é omitida, sexta-feira não é omitida. Não Tem é isso, omitida. tem a morte. Eles participam, sabem. Vem o crucifixo, sabem que é Jesus crucificado, mas que ele não está mais ali, que ele está vivo, né? E essa é uma coisa que talvez, para a mentalidade da criança, ainda ele não consiga Entender, né? entender, mas assim. Mas por que ele tem que morrer, né, mãe? Um cara tão legal, né? E aí a gente explica de maneiras mais simples, né? Mas Que as pessoas não gostaram muito do que ele falava, que ele pregava coisas boas para as pessoas e os poderosos achavam ruim, né? E Então, o mais explica de legal é que maneira à medida que eles forem crescendo, as atividades vão mudando, né? Sim, Mas então vai as sendo coisas mais de vão- acordo com a idade. Você vai conseguindo fazer uma linguagem mais atual para isso. É muito legal, Isso, cara. mas de acordo com a idade deles. Eles não sabem, estão aprendendo a escrever, o mais velho. Então, até o ano passado, eles desenhavam. Vamos fazer um desenho. Que da hora. Vamos, sabe? Agora, a partir do que eles estão escrevendo, eles podem escrever uma carta, fazer alguma coisa, né? Assim, E relacionada à escrita. desculpa, é o Papo de programa- mãe agora, isso que papo eu de ia falar, mãe é o agora. programa aqui, eu sou entrevistadora. Tem cerveja? E como que você trabalha com a sua expectativa em relação ao que o que eles absorvem disso, entendeu? O que eles vão levar disso, assim, sabe? Isso é difícil, né? A gente quer sempre que seja a perfeição. Sim, que eles sim, e com criança, você tá fazendo, deve Eu passar tenho uma dica boa depois. uma joaninha, né? Ai, a joaninha. Pois é. Eu tento fazer o momento que eles estão mais interessados, né? Agora também, aí a participação é legal, às vezes eles não estão muito afim, mas aí a gente espera, às vezes, um momento que eles estão mais animados, expostos, né? E também tem a questão de, será que eles vão levar mesmo? Aí fica aquilo, né? Eu espero que sim, eu espero que isso faça uma sementinha dentro deles e que no futuro eles tenham essa lembrança e levem para a vida. Então, a minha parte, eu acredito que eu tento fazer e fico atenta ao que eles estão entendendo. Agora, se no futuro isso vai florescer, eu tenho esperanças que sim. Mas daí eu tenho uma dica boa. É um método que minha mãe usava. Se nada disso funcionar, der certo, quando acontecer alguma coisa errada na vida do moleque, putz, mãe, sabe, não perdi meu celular na escola, assim, também, né, não procuro uma missa. Né? Mãe, não passei no vestibular. Não vai numa missa, não procura uma igreja. Como é que quer que Deus ajude? Aí vai direcionando. Vai, faço isso. Aos pouquinhos vai. tava Aí, ó, segurando essa. acabou no cursinho. Aí, ó, Acabou no cursinho. Tanto ouviu Eu ainda. tava Vai pelo segurando. amor, vai pela Eu tava segurando essa aqui, cara. O que eu acho muito interessante, por exemplo, a gente falou, já tá Natal, já as coisas vão se atropelando. E a gente também falou na questão de ser o protagonista também. Poxa vida, sabe? Ter a iniciativa, ter o cuidado, a preocupação, o gostar daquilo que está fazendo, né? E no meu entender de verdade, isso é fazer história. Para mim, nenhum desses que se fizeram história, que são notados, os freios, etc., estavam fazendo aquilo pensando que daqui Seriam não sei lembrados, quantos né? anos Né? iam estar sendo comentados num podcast. Não tinha essa por exemplo, consciência, entendeu? né? Ao mesmo tempo que as ações que a gente faz hoje, a gente não vai saber
o que O vai que vai acontecer virar ou depois, não. é verdade. Mas, poxa vida, sabe? Se dedicar para fazer Pelo momento, né? É agora, a hora é agora, a né? história, sabe? Exatamente. Fazer a história agora, A história poxa agora, vida. a Não gente pensar. faz, né? Mano, imagina a história que ela contou lá do Frei que lutou pelos os padres que queriam virar negros, né, que eram negros. Imagina, esse cara, eu tenho certeza que na hora ele não pensou, vou abrir, né, para mais pessoas. Não, ele falou, essas pessoas aqui agora merecem disso agora, então isso tem que ser feito agora, não dá pra esperar, né? É sensacional, e olha o que virou, cara. É um negócio absurdo, gente. Acho que é isso, né? Gente, fazer uma depois dessa aula que nós Ai, gente. Eu acho só que a gente tem que deixar de ser muito várzea, sabe? Porque o convidado vem, fala legal, daí solta o branco, mas o afogado. Vamos tentar A gente é ser, vamos tentar. gostoso. mas a gente é como a gente. Vamos tentar Mas acompanhar. Não, mas isso deixa a gente ter mais à vontade. É a estratégia daí, ele anotou até essas coisas. Teve espaço, né? Até para lágrimas. De tudo, assim, eu acho bonito porque existe essa questão, né? Eu venho de uma família católica, eu venho de um berço católico, né? E é bonito isso, mas não significa nada, porque na minha casa nunca ninguém... Não estou desmerecendo, claro, a minha família, né? Cada realidade. Mas a gente nunca pensou assim. Muito esse costume, né? De repente as coisas estão tão enraizadas na tradição, pode ser vazia ou não, e que a gente chega o Natal e sai o Natal, a gente é católico, você entra na casa da minha mãe, tem trocentos mil santos, né? E as coisas vão indo sem que a gente perceba, né? E aí vem uma pessoa que não é, né, de um berço católico e consegue dar para nós essa visão, Tapa na porque cara. esse tapa na cara, porque vivência, né? eu tenho uma filha, tem um monte de gente que tem filhos, né, que já amigos que têm filhos e que a gente já pode o Prê, inclusive, quando ele mandou nesse sentido de, olha, vocês que estão aí formando família, olha que legal, né? De repente, porque a gente tá tão nessa de, né, sou católico, não, vou à missa, não, eu Faço minha vou. parte. Tô fazendo- Achando que aquilo que gosta, aquilo que faz, que entende como bom, vai passar automaticamente. por osmose, como você falou, né? Só que não passa, né? Então a gente tem que estar sempre atento e prestando atenção mesmo, né? Observando, senão as coisas passam, né? Pelo vão do dedo a gente não vê. Então, muito bonito mesmo. Ah, obrigada. Parabéns por essa religiosidade Ela entendeu. aplicada, né? Ela Porque entendeu. é uma religiosidade aplicada, né? É um Isso. negócio aplicado. Vive, né? Exatamente. É isso que a gente tem que buscar. Eu acredito que é importantíssimo. Por isso a catequese é importante. E às vezes até a catequese fica automática. Sim, né? sem dúvida. Que é conhecer aquilo que a gente está fazendo ali. Por que eu tô ali? Tem aquela frase muito piegas já, mas que eu acho muito verdadeira, que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Claro, né? Né? Conhecer Jesus, estar na igreja porque eu estou ali, porque eu amo Jesus e eu amo as pessoas também. Também fala que ama Jesus e depois fica lá. Tem uma experiência também que eu vou contar. Posso contar? Pode. Opa, vale ouro. Eu estava na missa, uma missa normal de domingo, não era festiva, nada. Acabou a missa, eu estava na porta da igreja conversando, como todo mundo fica. Tinha um morador, uma pessoa em situação de rua pedindo dinheiro para as pessoas ali. Uma pessoa a mais religiosa da missa, que estava lá de joelho na missa e tal, ela se invocou, sei lá o que a pessoa falou para ele, independente, você acabou de sair da missa, independente. Ele foi quis bater no morador de rua. E começou uma confusão. Aí eu tava com o filho no colo, eu entrei na confusão, porque eu não consigo ficar quieta. Aí todo mundo ali perdido. Aí eu falo manso, mas... Eu fiquei assim, uma semana chorando por isso. Ninguém fez nada. Todo mundo ficou parado vendo o cara agredir o morador, a pessoa de situação de rua. E eu não consegui ficar quieta. Falei, meu Deus, o cara acabou de sair da missa e tá fazendo isso. E aí eu comecei a gritar, sozinha, gritando com a criança no colo. E todo mundo, aí todo mundo começou a querer me ajudar, porque achou que eu tava, né? Me surto. E eu fiquei assim, mas como que pode? A pessoa acabou de sair da missa. Ela que tá ali, que comungou, que ouviu a palavra e faz uma coisa dessa com alguma pessoa que ela pode ter ofendido, mas ela não está numa condição, ali, né? Estado de espírito, né? Não dá o dinheiro Pois, né? E aí eu fiquei muito chocada com isso e eu levo muito isso. Assim, não adianta você ir à missa. Você tem que saber o que você está fazendo ali. Você tem que
conhecer o que você Fundamento. faz, Aplicar né? Cristo nas coisas, né? Aplicar no dia a dia, ele não é o divino ali, né? Ele é o irmão. O que o bom samaritano fez, né? Exato. Aquela passagem bíblica também que fala, né? Quando você me deste que comer, você me deste que Exatamente. beber, foi a mim que fizeste. Então, É isso aí. esse que é o principal. Muito obrigado. Muito Meu, muito que papo enriquecedor. legal, Alegria. pessoal. Ai, que bom. Eu falo pra vocês, assistam esse conteúdo, mande pras pessoas, porque faz muito bem pra nós, sabe? Então eu quero que faça bem pra você também. Então, se você gostou do podcast, eu agradeço imensamente a Amanda por ter vindo, tá? Eu que agradeço a oportunidade. valeu. Espero que tenha Compartilha sido. pra dar uns 5 views. Esse trabalho Eu que- sempre tenho muita vergonha de falar Não, assim, mas de É tranquilo, gravar. Foi tranquilo, Sim, não foi. Então, a gente, é isso que eu acho que o nosso papel aqui é mais deixar o convidado tranquilo para que ele passe o conhecimento e a gente, né, escute. Só aprenda. Queria agradecer também o Gustavão. Gustavão, o arroba, como é que é mesmo, Gustavão? Cross Eventos. Cross Eventos Taubaté, se você tem essa ideia de querer fazer podcast também, replica aí para você também. Isso aqui é... Se você também quer fazer um podcast religioso, faz mesmo, né? Então, vai embora. Acho que Cristo é um só, capaz de tudo isso que a gente falou aqui. Mas o principal é Cristo, sempre vai ser Cristo. Então, se você tem essa ideia, aplica. Agradeço você que viu até aqui, mais uma vez. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, tudo mais. A gente coloca conteúdo lá. Compartilha, deixa seu like. E muito obrigado, viu, pessoal? Até a Ave próxima Maria. aí. Ave Maria, hein, meu?